Se hoje você usa o Cloud Code e precisa explicar tudo de novo quando abre o seu projeto, como você gosta da formatação do seu código, quais padrões seguir, quais frameworks ele deve usar, você está perdendo tempo basicamente treinando um estagiário do zero todos os dias. E se eu te falar que existe uma forma de fazer o Cloud Code lembrar de tudo e reaplicar automaticamente sem você precisar fazer nada? Isso se chama Skills. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar o que são, como criar as suas do zero, como usar as que já vêm prontas e por que isso muda completamente a qualidade do que o Cloud Code consegue te entregar. Fica comigo até o final porque eu vou te dar dicas aqui hoje que eu não vi em nenhum outro vídeo do YouTube. Primeiro, você deve pensar assim: o Cloud Code, ele é um gênio, praticamente um dev sênior, e ele acabou de entrar na sua empresa, então ele não sabe como funciona, como vocês trabalham, qual é o estilo de código que vocês usam, quais são os projetos que vocês atendem, quais são as preferências dos seus clientes. Uma skill é basicamente um manual de instruções que você cria para Cloud Code ler todas as vezes que vocês forem fazer os seus projetos. É um arquivo chamado skill.md, com um cabeçalho que diz quando usar aquela skill e o conteúdo em Markdown mostrando o passo a passo de como executar a tarefa. E a parte genial da Anthropic: Cloud não carrega todas as skills na sua memória o tempo todo. Ele lê o início de cada skill quando você pede alguma tarefa para ele, e quando ele encontra uma skill que se encaixa com aquela tarefa, aí sim ele analisa e lê o conteúdo por completo. Essa análise inicial que ele faz antes de se aprofundar em algum conteúdo de skill gasta no máximo 100 tokens por análise. Então você não precisa se preocupar em ter várias skills com seu Cloud Code. Ele vai saber a hora certa de utilizar aquela skill. Ou seja, se você tiver 20, 30, 40 skills instaladas, não vai afetar em nada a performance e o desempenho do seu Cloud Code. Quando vocês forem utilizá-las, ele só vai puxar as que ele precisa. Existem 3 tipos de skills que você precisa conhecer. A primeira delas é as skills bundled, que são as que já vêm junto com o Cloud Code quando você faz a instalação dele. Essas são as skills de criar documentos com Word, de criar PDF, criar planilhas, apresentação com slide também, e elas funcionam com o Cloud normal dentro do seu navegador também. E a segunda delas são as skills customizadas, e é aí onde você consegue extrair o melhor uso possível do Cloud Code, porque você pode criar a sua própria skill dando instruções sobre as suas tarefas para que ela seja o funcionário perfeito para você. E a terceira delas são as skills de comunidades, as que estão no GitHub com dezenas de skills prontas. Por exemplo, esse repositório aqui que vocês estão vendo dentro do GitHub é da Anthropic, então a própria Anthropic criou esse repositório aqui com dezenas de skills prontas para design, para front-ends de seus sites e até para geração de vídeo com o Remotion. Então você pode ter acesso a esse conteúdo aqui apenas pesquisando no Google. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês conseguirem acessar e analisar qual skill se encaixa hoje melhor no seu negócio. E agora eu vou mostrar para vocês como criar uma skill do zero personalizada. Vocês precisam ter instalado o Cloud Code. É muito simples para você conseguir baixar. Eu vou deixar aqui no material da descrição o link do website da Cloud. Você só precisa entrar aqui. Se você tiver um Windows ou um Mac OS, você consegue fazer a instalação. Só você clicar em baixar para o Windows e já vai abrir aqui para fazer a instalação na sua pasta. Se você conseguir finalizar a sua instalação aqui do Cloud Code, você vai se deparar com essa interface, onde você consegue escolher aqui qual é o modo que a Cloud vai trabalhar, no modo de solicitar permissões ou no modo de aceitar edições automaticamente ou no modo de planejamento também. Você consegue escolher os modelos aqui, sendo o Opus 4.6 no momento mais capacitado e o que gasta mais token também. O Sonnet é o mediano, né? Não gasta tanto token, mas também não é tão inteligente. E o Haiku é o que menos gasta, mas também é o menos capaz. E o primeiro passo para você conseguir fazer a instalação das skills aqui no Cloud Code é a criação de uma skill nova. Você precisa acessar o endereço de onde está localizado as skills do seu Cloud. Então, dependendo de onde você instalou, né, no seu SSD, no seu disco local C, no seu disco local D, você precisa acessar a pasta do Cloud e pesquisar por skills. Então você vai vir aqui nessa pastinha, escolher uma pasta diferente e aqui em cima você vai colocar o endereço. E como vocês podem ver, eu já tenho algumas skills aqui de N8N, mas eu quero criar uma skill nova. Então todas as skills, elas têm uma pasta aqui dentro de Cloud,
skills com o arquivo .md dentro. E o que eu vou fazer agora é criar uma nova pasta chamada... Eu criei uma nova skill chamada prompt formato e eu vou selecionar e clicar aqui em selecionar pasta. Por quê? Porque agora eu vou pedir aqui para a Cloud criar para a gente o arquivo skill.md para que a gente consiga inserir dentro dele as instruções. Pronto, eu pedi aqui para ela, crie para mim o arquivo skill.md para que eu consiga inserir instruções para você. E agora eu já posso enviar. Todas as vezes que você selecionar uma nova pasta, vai aparecer esse aviso aqui, confiar nesse espaço de trabalho. Se não é uma pasta que você baixou externamente, é uma pasta que você mesmo criou, não tem problema nenhum. Você pode clicar aqui no botão de confiar no Workspace. E pronto, ela já deu início aqui, já está raciocinando e começando a fazer as primeiras criações. Ela disse, vou criar um arquivo skill.md que pode usar para deixar instruções para futuras conversas. E aqui já solicitou para a gente permitir. Permitir que o Cloud escreva no endereço skill.md. E aqui a gente consegue analisar qual é a forma, qual é a estrutura que ela está criando o arquivo para a gente. Aqui, como vocês podem ver, ela colocou name, instruções personalizadas, descrição, arquivo para armazenar instruções e preferências personalizadas. Esse aqui é a parte que eu disse para vocês, o cabeçalho que a Cloud analisa todas as vezes antes de se aprofundar no conteúdo de uma skill. Então, ela vai ler o nome e a descrição para ver se aquela skill se encaixa com a tarefa que você solicitou para ela. Então, eu já posso clicar aqui em permitir uma vez, eu já vou clicar e pronto, criei um arquivo skill.md para você e mandou aqui para a gente o endereço da pasta. E se a gente vir aqui e procurar o endereço da nossa pasta, a gente pode abrir aqui, no caso eu abri com Anti-Gravity, mas se você usa o VS Code, vai abrir com VS Code. Se você não tem nada para abrir, né, a sua pasta ali, vai abrir com o Docs do Google mesmo, mas não tem problema, é só para a gente visualizar aqui. E aqui, como vocês podem ver, ela criou com name, description, minhas instruções personalizadas, como usar este arquivo, exemplos de sessões, estilo de comunicação, preferência de codificação, workflow e processos, projetos em andamento e não fazer. Então vamos supor que a gente está dando início a um novo projeto. A Cloud vai utilizar esse arquivo aqui para conseguir se guiar, o que ela pode e não pode fazer e o que já foi feito, para ela não repetir. Dessa forma, você economiza centenas de tokens por sessão e por conversa ali com a Cloud. Então agora, para inserir as instruções, a gente pode inserir tanto manualmente aqui pelo Anti-Gravity ou pedir para a Cloud mesmo inserir para a gente, que é o caso que eu vou fazer agora. Eu vou aqui falar para ela, insira os detalhes do nosso projeto no arquivo skill.md. Aqui eu vou explicar para ela, nós vamos criar um workflow dentro do N8N para uma clínica. Vamos trabalhar com multi-agentes e chamadas de sub-workflows para economia de tokens e também para uma arquitetura robusta. Insira estas informações detalhadamente no arquivo skill.md. E pronto, a gente já pode encaminhar aqui para o Haiku e ele já vai fazer toda a tratativa aqui para a gente. Ele leu aqui o skill.md para ver como que ele está formatado agora. E aqui apareceu a permissão para a gente. Permitir que o Cloud edite o destino do nosso arquivo. E aqui em vermelho é tudo que ele vai apagar e substituir. Em verde o que ela vai inserir. E como vocês podem ver aqui, ela disse projeto workflow para clínicas com multi-agentes. Visão geral do projeto. Objetivo, desenvolver um sistema de workflows robustos em N8N para automação de processos clínicos utilizando arquitetura escalável com multi-agentes e sub-workflows, exatamente o que a gente disse para a Cloud que queria. Aqui também no contexto técnico, arquitetura principal, plataforma N8N, características-chave, domínio de negócio, casos de uso, stack técnico, linguagens usadas, padrão arquitetural, convenções e padrões, considerações de segurança, métricas de sucesso e os próximos passos e as notas importantes também. Então já posso clicar aqui em permitir uma vez. E pronto, arquivo skill.md atualizado com sucesso.
Eu reabri ele aqui com o Antigravity e ele já está atualizado e bem maior. Então agora o Cloud Code já está pronto para dar início no desenvolvimento. Eu não preciso dar um contexto todo para ela do que eu quero fazer, porque ele já está aqui, então isso já vai economizar o token de eu explicar algo errado e ela não entender. E também amanhã, se eu desligar o meu computador e ligar de novo, eu não preciso voltar na mesma conversa para ela ficar buscando na memória. Ela tem um arquivo, um manual, onde ela pode consultar todas as vezes, economizando centenas de tokens. E é você quem manda. Você pode criar uma skill de front-end, uma skill de design, você pode criar uma skill para desenvolvimento com Python, com JavaScript, com o que o seu trabalho mandar. Você só precisa seguir exatamente este passo a passo aqui e na hora de inserir os detalhes no arquivo skill.md, você só precisa dar o contexto sobre o seu projeto e a Cloud vai se tornar um especialista naquilo. Então você vai conseguir conversar de igual para igual com ela sem precisar ficar buscando contexto toda hora, buscando referências. Ela já tem um manual prático que ela vai consultar todas as vezes antes de te responder. E quando a conversa ficar muito grande e ela não estiver desempenhando mais tão bem, você pede para ela reler novamente o arquivo skill.md e ela volta com 100% da capacidade para você. E agora, para a gente testar se está funcionando, eu vou perguntar para ela o que nós vamos criar. Não quero que você crie nada, apenas me diga qual o contexto brevemente. Vamos ver qual vai ser aqui a saída dela. Pronto, ela já explicou aqui pra gente. Contexto resumido do projeto. Vamos criar um sistema de automação para a clínica em N8N com o quê? Workflow automático para processos clínicos, como arquitetura modular, multiagentes, chamadas inteligentes entre workflows para economizar tokens, exatamente o que a gente inseriu lá no nosso arquivo skill.md. E aqui ela diz também para a gente o porquê, por conta da robustez e da eficiência. E como utilizar skills que já existem, até porque você não precisa criar tudo do zero, porque na internet já tem muita coisa disponibilizada aqui para a gente conseguir baixar. Sem falar nas skills que já vem com o Cloud Code, na hora que você instala ele. Você quer criar uma planilha do Excel? Já tem uma skill para isso. Quer gerar um PowerPoint, PDF, Word, para todas essas coisas, a Cloud já tem uma skill específica e consegue te entregar um bom resultado. Olha aqui, se a gente tentar fazer a instalação, encaminhando aqui para ela esse link de instalação das skills da Anthropic, aqui ela já diz para a gente que já está instalado o DocX, o PDF, o XLSX, o PPTX, e que essas skills não precisam de uma instalação à parte. E aqui nós estamos por dentro do GitHub, no repositório Awesome Cloud Skills, e aqui vocês podem ver, temos diversas skills, aqui as skills oficiais, que são as que eu informei para vocês agora há pouquinho, que já vêm nativamente instaladas no seu Cloud Code, como por exemplo a DocX, a PDF, PPTX, e também aqui as de design e criação, aqui o Canvas Design, e também as skills de desenvolvimento, como o design de front-end, o MCP Builder, as de comunicação, diretrizes da marca, comunicação interna e criação de habilidades. E também a gente tem uma skill de criar skill. Como vocês podem ver aqui na Skill Creator, ela informa pra gente que é uma ferramenta interativa de criação de habilidades que guia você no desenvolvimento de novas skills com perguntas e respostas. E logo abaixo a gente tem as skills da comunidade, mas a gente já tem um aviso aqui de que as skills podem executar um código arbitrário no Cloud Code, então a gente tem que tomar muito cuidado da onde a gente está instalando essa skill. Mas a gente tem muita coisa legal aqui, como vocês podem ver. Tem um simulador iOS, gerador de recursos da web, modo lock, tem habilidade de segurança do Trail of Bits e também aqui o Slides em Front-End, que você pode criar animações em HTML para apresentação de contrato para os seus clientes. E agora eu vou mostrar algumas dicas para vocês que separa de quem só sabe usar o Cloud Code de forma simples e quem sabe usar ele de forma estritamente profissional para a criação de projetos. E a dica número 1 é o Front Load a Description. E o que significa? Significa que o budget de caracteres para description é 1% da janela de contexto. Também tem um fallback de 8.000 caracteres. Então, se você tem muitas skills, as descrições acabam ficando truncadas. Então, a frase mais importante da sua description tem que ser a primeira obrigatoriamente. Você vai deixar escrito de primeira frase exatamente o que a skill faz. Por exemplo, gera workflows no N8N com multiagentes.
E a dica número 2, use skills de escopo e também as skills de referências. Porque existem tipos diferentes de skills. Existem skills de ação e skills de referência. As de ação dizem como a cloud executa uma tarefa. Já as de referência injetam o contexto para a cloud. Por exemplo, uma skill que contém o esquema do seu banco de dados para a cloud conseguir consultar antes de fazer alguma alteração ali no seu projeto. Você pode ter arquivos auxiliares na mesma pasta da sua skill para a cloud conseguir consultar e se referenciar ali nas instruções. E a dica número 3, você consegue inserir scripts como skills. Então você pode, por exemplo, inserir na mesma pasta da sua skill um script que gera algum mapa visual, onde você pede visualize esse projeto e a cloud gera automaticamente o HTML para você conseguir abrir e ter a visualização do projeto. A dica 3, separe, mas mesmo assim ainda combine o CloudMD com o skill.md. O Cloud.md é o contexto geral de tudo e as skills são especializações. Então você não precisa duplicar informação e colocar a mesma coisa em skill e no Cloud.md. Coloca no Cloud.md o que vale para tudo e as especificações e especializações você coloca nas skills.md. E esse aqui é uma comparação para vocês terem de base na hora da criação das suas skills. A primeira frase, ela não pode estar dessa forma aqui. E essa skill é usada quando o usuário precisa de ajuda com workflows de automação. Você precisa deixar ela de uma forma explícita, que a cloud analisa e já entende sobre o que é. Ela não precisa se aprofundar na skill para conseguir saber o contexto. Então você já deixa de cara. Gere workflows N8N com subworkflows, error handling e padrões de produção. E por último, o mais importante, por que isso faz diferença real? O Cloud Code, por padrão, é um generalista. Ele sabe de tudo um pouco, mas quando você cria uma skill e dá o acesso para ele, ele vira um especialista naquele assunto. A gente pode comparar como, por exemplo, o Cloud sem skill ser um clínico geral e o Cloud com uma skill ser um médico cardiologista. Os dois sabem sobre medicina, mas só um deles consegue saber exatamente o que está acontecendo com o seu coração. E existem 3 razões técnicas para isso acontecer. A primeira delas é a consistência. Sem uma skill, cada resposta pode sair diferente. Com a skill, você define um padrão e ele segue todas as vezes, ele reproduz. A segunda razão é a economia de contexto. Em vez de você colocar 50 tokens de instrução toda vez que você precisa de algo, a skill só carrega sobre demanda. O seu prompt ele fica enxuto e limpo, e a cloud puxa o contexto especializado quando precisa, sozinha. E a terceira, composição. As skills são modulares. Você pode ter uma skill de estilo de código, uma de banco de dados, uma específica só para testes, e a cloud pode usar as 3 ao mesmo tempo. Ele compõe e junta o conhecimento. É como você dá uma ferramenta para um profissional que já é bom. Melhora muito mais o resultado. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like e se inscreve aqui no meu canal para me ajudar. Se você aí tem um negócio e quer saber como a inteligência artificial pode otimizar os seus processos através da automação inteligente, entre em contato comigo pelo primeiro link da descrição, que eu te ofereço uma consultoria gratuita, onde você me mostra os seus processos hoje e eu analiso junto com você e te mostro onde a inteligência artificial atua com a melhor eficácia possível. Até a próxima, tamo junto.